Se você tenta falar com todo mundo, o mercado inteiro vai te ignorar. Então seja muito bem-vindo a mais uma edição de Semente de Crescimento, o seu espaço semanal para destravar a mente, estratégia, visão de negócios sem perder a leveza aqui do Clube Integrativo. Esse é o episódio número 2 do mês de agosto e esse mês nós estamos trabalhando com vendas e posicionamento. Como quebrar essa ilusão de que vender é uma coisa feia. No episódio de hoje, eu vou trazer o tema posicionar não é excluir, é sobreviver no mercado. Então sejam muito bem-vindos. Na semana passada, nós falamos sobre como vender é ajudar com estrutura e como que você identifica se o seu bloqueio é falta de confiança ou falta de clareza. Se você ainda não fez esse exercício, faça. Nós temos já depoimentos muito legais sobre isso, resultados grandiosos a partir dessa perspectiva, colocar clareza. Estou falando isso, uma mentorada nossa mandou, e ela é membro também do Clube Integrativo, ela mandou lá a mensagem essa semana, falando sobre como ter feito esse exercício de listar, né, colocar clareza, fez ela vender um protocolo por R$15 mil, um protocolo que ela estava pensando em dar um desconto, vender por 9.900, enfim. Esse exercício de clareza trouxe para ela essa confiança para vender e o cliente pagar R$15 mil num protocolo de terapia integrativa. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é de algo que vem antes da venda, só que explica o porquê você está hoje de repente com uma agenda vazia, dependendo de uma indicação, ou rezando, orando, pedindo para Deus, para o universo e toda a energia que puder te ajudar para que algum cliente caia no seu colo. E qual que é a grande questão? O que explica esse fato? O seu posicionamento. Então eu preciso agora te dar o primeiro sacode. Se você não tem cliente chegando todos os dias, não é porque o mercado está difícil, não é porque as pessoas não valorizam terapias integrativas. O que está acontecendo é que você está sendo genérica. E o genérico não vende. Então, se essa é a sua primeira vez aqui, sou a Natália Henrique, sou mentora de negócios lucrativos para terapeutas integrativos. Eu ajudo profissionais que atuam na saúde estética integrativa a sair da dependência de indicação, parar de implorar por clientes, montar uma estrutura que funciona todos os dias, mesmo que você nunca tenha usado a internet para captar antes. E meu trabalho é simples, é te ajudar a se posicionar, se comunicar e vender de forma previsível, para que você não só encha sua agenda com clientes de alto valor, mas que você também tenha segurança de cobrar o que o seu trabalho realmente vale. O posicionamento, ele é como um GPS. Sem ele, o cliente pode até saber que precisa da sua ajuda, só que ele não vai encontrar você. Então, tem muito terapeuta integrativo bom aí, só que tá quebrado. Por quê? Tenta ser especialista em tudo. Quer tratar dores, emagrecimento, ansiedade, insônia, autoestima, saúde hormonal. É como se fosse um restaurante que diz, a gente serve pizza, sushi, hambúrguer, comida mexicana e sobremesa, e nós somos especialistas nisso. Você acha que uma pessoa vai realmente acreditar que ele é bom em todas essas coisas? O negócio é que a confusão, ela não vende. Clareza, sim, vende. E se você está travada hoje, de repente, é porque está faltando essa clareza. Você está falando de forma genérica, você está tentando agradar todo mundo, você muda o discurso toda semana, você não consegue criar uma mensagem clara que mostra que você resolve um problema único e específico para uma pessoa específica. E qual que é o resultado disso? Seu conteúdo não conecta, seu cliente não se vê na sua fala e você acaba dependendo da indicação, porque ninguém sente que precisa te chamar, porque você não demonstra clareza. Uma hora você está falando de dor no joelho, outra hora você está falando de desparasitação, outra hora você está falando tudo no mesmo tempo e a pessoa não vê clareza. E a conexão, a venda, ela vem dessa conexão com a estrutura. Porque se você não consegue captar
usando a internet hoje é porque você está comunicando com a massa, e a massa, ela não compra. E o que funciona de verdade? Funciona direcionar, escolher o público, escolher o problema e mostrar que você é especialista em resolver aquilo. Porque quando você acerta o seu posicionamento, a venda ela vira consequência. O cliente certo chega para você, o fechamento ele é natural, o preço não vira discussão. Tudo isso acontece quando você se posiciona, quando você define qual é o problema que você vai resolver e para quem você resolve esse problema. E é exatamente por isso que dentro dos programas aqui, dentro seja da mentoria, dentro lá do clube, das aulas que a gente entrega semanalmente, toda terça-feira tem uma aula, toda terça-feira é um destravar para vocês. E é por isso que eu falo muito sobre isso, que é isso que eu falo aqui para vocês, é a mesma estrutura que eu utilizo e a gente tem tido resultados muito bons nesse sentido, porque quando você... pessoal, eu tô falando de uma mudança, assim, na mesma semana. Você mudar o seu posicionamento, definir, ajustar a sua rota. Na mesma semana você ter clientes fechando, gente chegando e gente que não te conhece, tá? Não tô falando de seguidores, tô falando de gente que nunca nem te viu. Mas quando você tem clareza do problema que você resolve, para quem você resolve, isso acontece. Então, os erros, eu quero trazer para vocês os 4 principais erros de quem não se posiciona, tá? Primeiro, número 1, falar. Eu atendo todo mundo que quiser cuidar da saúde de forma integrativa. Esse é o erro número 1. Erro número 2, se apresentar com uma lista enorme de técnicas, como se o cliente precisasse decorar um cardápio. Aí eu falo lá aquele monte de termo técnico, aquele monte de técnica. Eu faço reiki, acupuntura, ozonioterapia, hidrocolonterapia, hipnose, faz laser terapia, faz ozônio, e aquele monte de coisa. E o cliente perdido porque ele não entende nada daquilo. Então, isso é um ponto que você precisa ajustar. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o medo de se especializar achando que vai perder oportunidades. Isso já aconteceu com você achar, nossa, mas se eu falar, se eu focar muito só em tal coisa, quando vier outras pessoas, outras que eu consigo resolver também, eu não vou ter cliente. Esse é o terceiro ponto. E o quarto principal erro é usar termos que o cliente não entende. Então, isso é uma coisa que eu vejo demais, que eu vejo muito. E eu espero que vocês se atentem para isso. O objetivo nosso aqui é isso. A cada áudio desse aqui, você destravar, você aumentar a sua percepção, você enxergar um ponto que você não via. A cada aula que você possa se aprofundar nesse ponto, eu espero que vocês estejam ali na terça-feira, às 8, com a gente. Nós estamos no mês das vendas e do posicionamento. Eu quero que você se posicione e que você venda muito. E para que fique claro, o posicionamento, ele não é excluir, ele é se tornar impossível de ignorar. Então, quando você se posiciona, você é como um farol no meio do mar lá, acendendo aquela luz, e o seu cliente de alto valor, ele vai enxergar você a partir disso. Então, o desafio dessa semana, que eu quero que você faça, o nome desse desafio é Meu GPS de Clientes. Eu quero que você, primeiro, escreva quem é a pessoa que mais se beneficia do seu trabalho e qual que é o problema específico que ela tem e qual que é o resultado que você entrega para essa pessoa. Eu quero que você escreva isso, quero que você coloque isso. O principal. Mas eu consigo resolver isso e aquilo. Não, eu quero que você pegue o mais. O que você gera mais resultado, quem mais se beneficia do seu trabalho, qual que é o problema específico que você resolve, qual que é o resultado que você entrega. Anote isso. Vou repetir. Quem é a pessoa que mais se beneficia do seu trabalho? 2. Qual o problema específico que ela resolve? Que você resolve dela? E 3. Qual que é o resultado que você entrega para essa pessoa? E eu quero que você, depois que você anotar isso, você vai ler isso em voz alta. Leia em voz alta. E se alguém de fora da sua área, não entender, você precisa simplificar. Você vai fazer esse exercício, você vai ler para alguém, seja
algum parente, algum amigo, um sócio, você vai ler o que você escreveu. E se essa pessoa que é de fora da sua área, tem que ser de fora da sua área, ela não entender, eu espero que você vai precisar fazer esse exercício de simplificar. Então você precisa chegar num nível de clareza, assim, ajudo mulheres acima de 40 anos a emagrecerem sem dietas radicais, usando protocolos de saúde integrativa. Isso, qualquer pessoa que você fale, a pessoa é capaz de compreender isso. Veja, você não precisa de falar com qual técnica, você não precisa de falar que é com suplementação, que é com biorressonância, que é cortando glúten, lactose. Não, foco. Ajudo mulheres acima dos 40 anos a emagrecerem sem dietas radicais, usando protocolos de saúde integrativa. Isso todo mundo é capaz de entender. Ou um outro exemplo, ajudo mulheres com fadiga crônica e ansiedade a recuperarem energia e foco em 30 dias usando protocolos integrativos personalizados e biorressonância. Tá vendo? Mesmo que uma pessoa seja fora da área, ela não entenda, não sabe o que é biorressonância, por exemplo. Ela consegue entender que você ajuda mulheres com fadiga crônica e ansiedade a recuperar energia e foco em 30 dias usando protocolo integrativo. Então, é esse nível de clareza que você precisa ter. Então, são 3 pontos chaves que você vai anotar aí. Quem é? No caso aqui, o exemplo, mulheres com fadiga crônica e ansiedade. Segundo ponto, qual o problema que ela tem? Falta de energia e foco. Terceiro, qual o resultado que entrega? Recuperar a energia e o foco em 30 dias. Entende? Então é isso que você precisa trazer. Esse nível de clareza que você precisa ter para fazer com que qualquer pessoa, independente de conhecer de saúde integrativa ou não, ela veja isso. Você se torna um farol com clareza absoluta, para que a pessoa não tenha dúvidas do que você faz e ela consegue dizer: isso é para mim, ou não é para mim, mas é pro fulano, é pro ciclano, entende? Às vezes você tem dificuldade até de receber recomendação porque a pessoa não sabe explicar o que você faz. Então, eu vou deixar mais 5 exemplos para vocês lá dentro da descrição, aqui na plataforma, tá? Se você estiver ouvindo no YouTube, depois entra lá na plataforma para você ver mais 5 exemplos desses que eu vou deixar. Você vai fazer esse desafio e se você precisar de ajuda para trazer sua clareza, ter essa clareza, você tem a Clara lá dentro da plataforma para te auxiliar lá dentro do Clube Integrativo. Peça para a Clara, escreva, fale para ela sobre o seu ponto e ela vai te ajudar a encontrar também o seu GPS do seu cliente de alto valor, tá bom? E no próximo episódio, nós vamos falar sobre como parar de falar de tudo e virar referência em algo. E é isso que eu quero que você entenda, que vai abrir as portas para você vender protocolos de alto valor e ter uma agenda com clientes que pagam o que você merece. Então, eu te espero lá dentro do próximo episódio, lá dentro da plataforma. Se você ainda não está inscrito, se você já é membro do Clube Integrativo, vai estar lá na plataforma, faça o seu desafio. Se você ainda não é membro, você é um convidado, está mais que convidado para estar lá dentro. Isso aqui é só uma pequena parte do que você encontra dentro do Clube Integrativo. Tem muito mais ferramentas, tem auxílio, tem direção para te ajudar a destravar. Bom, te encontro no próximo episódio. Um beijo.